Obrigada, gente. Bom dia. Então, tá ali. Bom dia. Eu vou falar um pouquinho do caso da Ampla e da Coelce. São duas empresas distribuidoras de energia. A Ampla fica aqui no Rio de Janeiro, atende 66 municípios, né, lá de Niterói, São Gonçalo, Magé, Duque de Caxias, Campos, enfim, são 66 municípios no Rio. E a Coelce é todo o estado, distribui energia para todo o estado do Ceará. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais da Ampla, mas é porque essas ações, elas são similares. Tá? A gente tem as ações tanto na Ampla quanto na Coelce. E aí, deixa eu ver se funciona aqui. Peraí. É aqui? Eu tô... tá. Pronto. Então, a gente tem linhas, tá? Duas linhas de programa social nessas empresas que está voltada para a educação para o consumo consciente. Tá? Aí a gente aborda o consumo consciente de energia e toda a parte de geração de renda e cidadania, que a gente trabalha com desenvolvimento local. Né? Por que é importante, né, a gente trabalhar consumo consciente de energia e com desenvolvimento local? Empresas de energia elétrica no Brasil, elas todos, né, são clientes, não tem uma concorrência. Então, para uma empresa de energia é muito importante também, do ponto de vista do negócio, que essa comunidade esteja desenvolvida. Porque se essa comunidade ela não está desenvolvida, se a gente não aporta nesse desenvolvimento, a gente também acaba tendo problemas mais à frente, por exemplo, com a questão da inadimplência, né, do furto de energia, que existe também no Rio de Janeiro, né, é algo que afeta o negócio, e para as empresas de energia, também estrategicamente, sob o ponto de vista do negócio, importante trabalhar no desenvolvimento dessas comunidades. Então, assim, a gente adotou essas duas linhas, principalmente porque elas também estavam ligadas ao desenvolvimento do negócio. Então, nós temos uma equipe, né, de trabalho aqui no Rio de Janeiro, até o Ricardo está ali, que também faz parte da equipe, são 23 pessoas, funcionários da empresa próprios, que trabalham só com o desenvolvimento nas comunidades, só com trabalho comunitário. E no Ceará também a gente tem uma equipe que trabalha com isso. E aí a gente tem vários projetos de educação para o consumo consciente, considerando oficinas, palestras, né, com dicas mesmo de consumo de energia, a questão dos eletrodomésticos, como utilizar os eletrodomésticos, a questão das instalações internas, porque, por exemplo, a gente encontra em algumas comunidades e em alguns locais pessoas que não têm, obviamente, um eletricista que possa fazer de forma adequada a sua instalação elétrica. E muitas vezes a gente encontra instalações elétricas feitas com fio de telefone. Aí você imagina o que acontece numa instalação elétrica feita com fio de telefone. Além de gerar uma perda alta de energia, ou seja, ele na verdade não está consumindo, está desperdiçando, né, essa energia, também tem um risco de segurança. Né? Então, a gente também tem um trabalho de troca das fiações elétricas internas das residências, nessas residências que a gente identifica que são pessoas que não têm condição de pagar um eletricista, que são residências mais de baixa renda. Tem também a troca da geladeira, tá? que é um projeto que a gente vê que a geladeira antiga ela tem um consumo muito alto, ela impacta no consumo, e todo o trabalho de educação, que não basta só dar o equipamento, mas é importante você ter todo um trabalho de dicas, de educação e de ouvir também. E o trabalho de geração de renda e desenvolvimento local, a gente trabalha apoiando principalmente o artesanato, tá? Grupos produtivos, e também captamos jovens das comunidades para prepará-los para o mercado de trabalho. Então, muitos desses jovens, por exemplo, são preparados, a gente faz oficinas com eles, como, né, você está no ambiente também empresarial, porque existe uma diferença, né? Muitas vezes o jovem, se ele não é preparado, ele ingressa, mas ele não consegue se manter na empresa. Né? Então, a gente tem todo esse trabalho, a equipe faz esse trabalho com esses jovens, oficinas, às vezes tem curso de eletricista, e esses jovens são empregados em empresas parceiras da Ampla ou lá da Coelce. E a base de todo esse trabalho é a formação de redes e diálogo. Então, nós identificamos lideranças comunitárias, tá, nessas comunidades, fazemos primeiro todo um trabalho de cartografia social nas áreas onde a gente vai fazer a intervenção, identificamos as lideranças comunitárias, convidamos essas lideranças, né, que queiram fazer parte do processo para nos reunirmos mensalmente para tratar questões que são relativas ao serviço de energia, e aí a gente tem que ouvir, né, bastante. Então, quando a gente vai com o trabalho social,
representando uma empresa de energia, não tem como você fechar os ouvidos para as questões que são questões do serviço de energia, né, de distribuição de energia. Então, nós ouvimos essas comunidades, ouvimos suas críticas, né, suas sugestões, porque existem, né, críticas, existem sugestões também de atendimento de serviço, e nós trazemos para a nossa área interna toda a parte comercial e técnica, nós temos um contato e aprimoramos também o processo dos serviços nessas comunidades. E, por outro lado, também discutimos toda a questão do próprio interesse, do fortalecimento das organizações comunitárias. Então, assim, o que é interessante nesse trabalho, né? Que a gente vai para tratar uma questão de energia, mas obviamente que a gente acaba tratando de algo muito maior, que é a questão da própria organização comunitária e de como eles podem se engajar entre si, né? Porque nessa reunião a gente vai reunindo lideranças que muitas vezes não se conheciam no município, né? E eles mesmos vão identificando seus próprios projetos e como eles podem se auxiliar mutuamente para fazer trabalhos conjuntos para o desenvolvimento das suas próprias localidades. Então, é muito interessante, porque esse trabalho com a rede de lideranças, a gente aprimora também os serviços da empresa, o que a comunidade está demandando para a gente, como a gente também trabalha com a própria organização comunitária. Também tem informações sobre programas socioambientais das empresas, trabalhamos com multiplicação sobre o conhecimento do uso seguro e sustentável da energia, cursos de elaboração de projetos comunitários para o desenvolvimento local, e a gente tem parceria com o CIEDES também, que já fez cursos de elaboração de projetos para essas comunidades. A gente tem aqui também o Pedro, da Eletrobras, né, que já foi lá, participou com a gente desses cursos, e a gente, com os projetos elaborados nesse curso agora, a gente está tentando conseguir financiamento para que eles consigam implementar as suas ações nas suas comunidades. Então, na verdade, a gente vai construindo uma rede muito maior, entre esses líderes das comunidades e entre outras empresas que a gente tem contato que possam investir também nessas comunidades a partir das suas demandas. E outras pautas de interesse das lideranças. Eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente sobre a Ampla, tá? Porque é um caso específico. Eu falei para vocês que a gente tem um problema de furto de energia no Rio de Janeiro. A Ampla, por exemplo, em 2003, tá, ela perdia, né, com furto, basicamente com furto de energia, de 23% a 25%. Tá, de perda de energia. Ou seja, perda de energia que a gente causado pelo furto é quando você não fatura a energia que é consumida, ou seja, a empresa compra um montante de energia e ele não chega a ser faturado porque ele não passa pelo medidor, né? Então você não tem esse faturamento, tem um custo e não tem um faturamento. Isso é perda de energia. Então a gente tem um problema muito sério, né, no Rio de Janeiro relativo a isso e buscamos estudos com a FGV e com a UF até no início, tá, para identificar quais eram as causas dessas perdas de energia, do furto de energia, né? E aí a gente viu, tá, no estudo, que estava concentrado principalmente a perda nas áreas mais complexas. Complexas não só do ponto de vista de baixa renda, mas principalmente do ponto de vista da violência. O Cid falou aqui que... Então, estou na metade, vai dar tempo. Então, assim, o Cid aqui falou que a gente, né, tem alguns locais que a gente trabalha que realmente tem um problema de violência urbana grande, né? E principalmente nessas áreas é que está concentrada a questão do furto, da perda de energia. E quando esse estudo foi feito para o Brasil, né, ele constatou a mesma coisa. Quando a gente pega lá as causalidades, né, que são as correlações que são significativas, você tem que associar a questão da violência urbana, ou seja, o número de mortos a cada 100 mil habitantes. Tá? E aí a gente estava concentrado justamente nessas áreas aqui verdes, que são as áreas mais complexas. Então, a violência urbana, a ocupação desordenada e também a influência cultural contribuíam muito para a questão do furto de energia. Tá? E qual foi a solução, né, que a empresa tomou nesse sentido? Foi de trabalhar não somente a tecnologia, né? Obviamente que tem um trabalho aí de tecnologia e tem medidas que são coercitivas, sim, né? Mas não só isso, porque também seria importante a gente trabalhar com ações sociais, porque a gente tem um componente cultural, tem um componente de renda aqui importante, né? Por isso, foi criado todo o programa trabalhando o consumo consciente de energia, a gente trabalhando educação, meio ambiente e cidadania. Tá? Isso no contexto da Ampla, tá? O contexto da Coelce é diferente.
Então, a gente tem, como eu falei para vocês, alguns projetos de educação para o consumo consciente. Eu não vou detalhar porque não vai dar tempo, mas o Consciência Ampla de Saber, que trabalha oficinas com mulheres, né, tem lá a casinha, com dicas práticas de consumo, trabalha com direitos e deveres, riscos associados ao furto de energia, dicas para instalação elétrica residencial. Tem o Consciência Ampla Eficiente, que eu falei para vocês, da troca de equipamentos. O Consciência Ampla sobre Rodas, que é um trabalho que a gente vai com uma carreta e lá tem maquetes, né, desde quando você tem a geração até a distribuição de energia, e também maquetes de como a instalação ela consome mais ou consome menos, né, energia. Consciência para o Futuro, que eu trabalho nas escolas, com professores e estudantes, principalmente da rede pública. O Consciência Ampla Oportunidade, que é essa questão da empregabilidade de jovens. O Consciência Ampla com Arte, que é o trabalho principalmente de incentivo ao artesanato e a grupos produtivos locais para a geração de renda, trabalhando principalmente também com materiais recicláveis. O Consciência Ampla Cidadania, que é um trabalho basicamente com a tarifa social para os grupos mais vulneráveis, ou seja, aqueles que não têm renda nenhuma. O que a gente faz com isso? A gente tem uma ação especializada para essas famílias. O Consciência Ecoampla, que é a troca de resíduo reciclável por bônus na conta de energia. Então, o cliente ele pode recolher plástico, ir lá pesar e, em troca, ele recebe um desconto na conta de energia. Principais resultados medidos, né, que aí a gente tem os resultados que são mensuráveis. De 2013, foram 213 mil pessoas beneficiadas, 11 mil geladeiras trocadas, tá? A gente pega a antiga e dá a nova geladeira. E renda gerada para as famílias com grupos de produção mais jovens empregados, cerca de 500 mil reais gerados no ano, tá? Para esses grupos, de forma adicional, em função dos projetos. Satisfação, né? A gente contrata um instituto externo para entender qual é a satisfação que eles estão tendo com o programa. E a gente tem uma nota de satisfação de 8,3 com os programas, de 8,1 com a empresa desses beneficiados, tá? E o percentual de clientes que afirmam ter mudado os hábitos de consumo depois de serem beneficiados é de 72%. Ou seja, depois que tem toda a ação, vai lá um instituto de pesquisa e ele diz para a gente que mudou, 72% das pessoas diz para a gente que mudou seu hábito de consumo de energia depois de terem participado do trabalho. Não só o que ele diz, mas a gente também tem um estudo interno, a gente pega o número de cliente e efetivamente constata se teve redução do consumo pelo nosso sistema. E a gente constata que sim. Na redução efetiva, mais ou menos 60% tem essa redução. Tá? Então, esses são os resultados. Eu queria mostrar para vocês 2 videozinhos, tá, de 2 minutos, porque assim, melhor do que a gente falando, são as pessoas falando sobre o resultado. Então, a gente tem muitos depoimentos, eu escolhi 2 para tentar ilustrar um pouco para vocês o que faz parte aí do resultado também qualitativo desse trabalho. Pode passar? Aqui. As reuniões que a Ampla faz aqui mensalmente também traz uma explicação melhor para a comunidade dos benefícios, tá? E dos riscos, né? Risco com gato. Eu estou notando mais que as pessoas estão mais conscientizadas nisso. E os perigos, né, de fazer uma instalação de qualquer maneira, porque o pessoal da Ampla vem e explica, né? Eu, quando fui para a rede de liderança, aqui na minha comunidade, tinha muito problema com débito de energia, né? E assim, as pessoas, por não conhecer, né, por não ter assim, conhecimento básico das coisas, né, iam deixando, e a dívida ia ficando num montante insustentável de pagamento. E fizemos um parcelamento social, pessoas que realmente não tinham condições de pagar. E a Ampla tem a parte social, né, com a troca de geladeira, com a fiação, né, que vem e refaz a fiação quando a pessoa não tem condições de refazer. Então é uma parte social que a Ampla se dedica, que é bom principalmente para uma comunidade carente
como a minha. Eu procuro ir a todas as campanhas, porque foi da campanha que eu aprendi muitas coisas. Economizar luz, não usar a geladeira inadequadamente, perceber que a geladeira, quando a borracha está gasta, a gente tem que trocar e não botar pano de prato na geladeira, coisa que eu já fazia. Não deixar todas as luzes acesas, né? E tomar banho mais rápido possível, né? Que às vezes eu demorava um pouquinho, porque a água é gostosa, quentinha, né? Eu passei a diminuir bastante. Não deixo luz acesa. A televisão tem aquela luzinha vermelha, o aparelho de som, eu tiro, não deixo mais na tomada. A geladeira eu troquei a borracha, botei nova, né? Economizei bastante. Eu gastava a base de R$80. E agora eu pago R$55, R$60. Para mim foi muita coisa. E já me ajuda, esse dinheirinho já me ajuda no sacolão. Então eu gostei. E eu mudei o hábito porque eu vi que era coisa boa para mim. Então eu passei isso também para minhas filhas casadas, para refletir na casa delas também. Fiquei muito feliz, cheguei a chorar de emoção. Então eu falei, eu ganhei a geladeira. Minha filha foi e falou, ganhou, mãe? Eu falei, ganhei, a geladeira é sua. Os projetos Consciência Ampla e Eficiente, Saber e Sobre Rodas ensinam aos clientes, através de palestras, dicas de consumo eficiente para ajudar na economia de energia elétrica em casa. E já beneficiaram mais de 1 milhão de pessoas. Quer se juntar a esse grupo? Acompanhe nossa agenda no blog www.conscienciaampla.com.br e participe. Então, gente, bom, essa a mensagem, né? Assim, tem a Clarice, tem o Biratã, que é lá da aldeia indígena, tem o do seu Mário. Então, são muitos depoimentos e, assim, o que é bacana é que, assim, a gente aprende em conjunto, né? A gente aprende com essas pessoas, a gente ensina, né, o que a gente sabe, mas assim a nossa postura é sempre mesmo do diálogo. Então assim é sempre uma troca, né? E essa troca que tem que ser muito respeitosa, né? Ela ensina para todo mundo, tanto para as comunidades, para essas pessoas, quanto para a empresa também. A gente já aprendeu muita coisa, a gente levou já muita coisa para os nossos técnicos, e são, assim, na Ampla, são 10 anos de trabalho. Então, assim, ao longo desses 10 anos, muita coisa mudou também internamente, né? A gente aprendeu muito nesse processo, e é um processo que é muito rico para todo mundo que participa. Então, assim, para a gente foi muito gratificante também fazer esse trabalho, e continua sendo. Tá? Obrigada.